Beyblade Burst Pro Series é a linha especial da Hasbro para Beyblade Burst. Aqui nós temos Beyblades idênticos às versões da Takara Tomy, ou seja, nós temos todas as mecânicas, todas as peças funcionais e também temos aqui materiais diferentes nos layers, nos drivers e onde mais tivermos mecânicas e materiais diversos que a Takara Tomy possa ter colocado. É basicamente uma linha que nós sonhamos desde sempre em ter nas lojas. Na verdade, desde que a Hasbro lançou o Beyblade Burst no ocidente, todos esperávamos que fosse exatamente isso que Beyblade Burst Pro Series é. E hoje, deixando aqui um agradecimento muito grande à Base Store, que tornou esse vídeo de análise possível. Então pessoal, se vocês quiserem comprar Beyblades tanto da Hasbro quanto da Takara Tomy, seja Pro Series ou qualquer outro sistema da Hasbro, pode ficar tranquilo que tem na Base Store. A Base Store é uma loja com estoques aqui no Brasil, extremamente confiável e com frete grátis. Não tem como ficar melhor do que isso, né? Então se você quiser Beyblades, sejam da Hasbro ou da Takara Tomy, dá uma passadinha na Base Store, tem link aí na descrição do vídeo para que você consiga comprar os seus Beyblades originais importados do Japão ou Beyblades da Hasbro, caso seja a sua preferência. Eu trago para vocês um dos meus preferidos da linha Pro Series. Esse daqui é o Zwei Luinor. E como vocês viram, o nome é diferente, eles não estão usando o nome Zone Luinor, que é o nome que eles utilizaram para Hypersphere. Dessa vez nós temos Zwei Luinor, assim como é o nome na Takara Tomy, Zwei Longinus. Na parte de trás da embalagem nós podemos observar, além dos nomes das peças, umas informações a respeito do desempenho do Beyblade como um todo, e dá pra ver que ele tem muito ataque e que ele tem muito peso também. Primeiramente eu gostaria de falar a respeito do manual de instruções de Beyblade Burst Pro Series, que é um manual extremamente útil caso esse seja o seu primeiro Beyblade Burst da Hasbro. Então aqui dentro do manual, tome cuidado que ao abrir você tem a cartela de adesivos, que aliás eu já colei esses adesivos no meu Beyblade, e aqui na parte de baixo você tem indicações de onde colar os adesivos. Dá pra ver que cada adesivo é numerado e você tem aqui o modelo do Beyblade e onde deve colar cada um desses adesivos, então fica bem fácil para você conseguir. Outro ponto bem interessante é que os códigos para você liberar esses Beyblades no aplicativo da Hasbro fica no manual, então tá aqui o código para você liberar esse Beyblade no seu aplicativo. Nessa outra parte você tem os nomes das peças e como elas funcionam e como devem ser encaixadas, bem como explica a respeito da montagem específica do layer e também os modos diferentes do driver, que eu vou explicar em detalhes para vocês no vídeo de hoje. A parte de trás tem informações a respeito do lançador, como encaixar a cremalheira, como lançar o Beyblade e como vencer em uma batalha de Beyblade Burst. O manual tem tudo que você precisa, então, mais uma vez, caso seja o seu primeiro Beyblade Burst da linha Pro Series da Hasbro, recomendo bastante que leia com atenção, afinal, ele tem tradução para português do Brasil. Como esse é um Beyblade que gira exclusivamente à esquerda, ele vem com o lançador também apropriado que lança Beyblades à esquerda. É o mesmo lançador que veio no Lord's Prison, que já abri aqui no canal, então nós observamos que ele é o padrão de Light Launcher da Takara Tomy. A cremalheira possui esse padrão aqui para os dentinhos dela, né, para que ela consiga encaixar dentro do lançador, e também tem o selinho Beyblade aqui na ponta. Para encaixar a cremalheira no lançador, observe a estrutura aqui de entrada, então obviamente você precisa virar dessa forma para encaixar ele aqui. É um lançador extremamente macio, a qualidade dele é muito boa e embora ele não seja um lançador tão potente assim, ainda assim ele consegue lançamentos bem eficientes, bem melhores do que os lançadores padrão que vem nos Beyblades e outras linhas da Hasbro mesmo. E agora sim vamos à análise das peças do Beyblade. E começamos a nossa análise, é claro, por cima. Esse daqui é o GT Chip Luinor. E olha, sinceramente, é um dos Luinors mais bonitos que nós temos. Os detalhes em dourado e azul, e também esse plástico que tem um certo brilho, deixa tudo muito mais bonito. A Hasbro também caprichou bastante, porque dessa vez nós não temos lombadinhas na linha Pro Series, segue exatamente o padrão da Takara Tomy, como você pode ver aqui com os dentinhos que nós já conhecemos. E o Luinor possui dentinhos extremamente altos, dá pra ver que ele tem aqui ó, um segundo dentinho que é uma muralha para que você consiga colocar drivers e ter um lançamento apropriado, mas isso daqui também tem uma pequena desvantagem, a gente já vai ver logo logo. Mesmo assim, o Luinor, lembre-se, é um GT Chip que gira exclusivamente à esquerda. Isso pode limitar um pouquinho os combos, mas se você considerar colocar aqui um driver dash, por exemplo, para que ele consiga ter uma performance interessante e não destravar por nada,
pode ser uma boa possibilidade. Luinor é um GT chip que eu sempre gostei muito na linha da Takara Tomy, em Beyblade Burst GT, e aqui na linha da Hasbro eu acredito que não vai ser diferente. Seguindo também os moldes da Takara Tomy, e cara, eu tô muito feliz pela Hasbro ter feito esse sistema tão perfeitinho. Nós temos aqui um peso da camada de energia. Embora a Hasbro tenha dado um nome para ele apropriadamente, na versão da Takara Tomy ele é conhecido como METS. E esse é um peso bem curioso porque ele possui apenas duas extremidades com pezinhos definidos que funcionam muito bem na base da camada de energia. A gente já vai ver em detalhes como é que isso funciona. Dá pra ver que na parte de cima aqui e na parte de baixo aqui, esse pezinho não tem absolutamente nada e ele vai focar nesses dois pontos específicos aqui e que funcionam perfeitamente nesse combo. Funcionam porque quando observamos a base da camada de energia, dá pra ver claramente que o Zwei é o mesmo da Takara Tomy, ou seja, ele tem metal. Tudo isso que você vê num prateado um pouco mais escuro aqui é uma camada de metal que tem nessa base de camada de energia, não só desse lado, mas também desse outro lado aqui. Toda essa parte aqui é de metal. Isso faz com que esse Beyblade tenha um ataque furiosamente poderoso e quando encaixamos o pezinho METS, ele vai alinhar o metal do peso com o metal da base da camada de energia. Zwei era uma das bases mais competitivas para ataque no sistema GT da Takara Tomy e eu imagino que a Hasbro trouxe com esse mesmo propósito. Afinal de contas, ele dá ataques poderosos não apenas por possuir uma camada de metal, mas se observarmos aqui de lado, ele tem um upper attack monstruoso, como é de característica do próprio Longinus na Takara Tomy, Luinor na Hasbro. Aqui percebemos a eficiência no ataque da base de camada de energia Zwei. Ele empurra o oponente para cima, começando aqui e com uma camada de metal muito agressiva, ele joga o oponente para cima para desestabilizar completamente. Esse é um padrão que se repete em dois pontos específicos aqui, por isso o nome dessa base também é Zwei, que significa dois em alemão. Na parte de baixo observamos que as camadas de metal são rebitadas aqui, então elas são presas e não tem como tirar, basta que você conserve sempre essa monstruosidade aqui, que ele vai ter um poder de ataque muito bom. O próximo item que temos aqui é o disco de forja, e esse daqui é o Blitz, um Blitz de verdade, porque ele tem as mecânicas, o peso, o tamanho, tudo igualzinho como sempre deveria ter sido. Blitz é um disco bem interessante porque ele tem aqui três abinhas na parte inferior dele, que quando o Beyblade está girando um pouco mais rápido, a tendência é que elas se elevem e criem um ponto de contra-ataque específico, para que se o oponente vier num ângulo um pouco mais baixo, você consiga empurrar ele e pelo menos garantir que ele seja desequilibrado nesse processo. Blitz possui isso em três pontos específicos do seu disc e a parte de baixo dá para observar que ele é inteiramente de plástico aqui com as abinhas que funcionam com a rotação do Beyblade. É um disco que talvez não seja assim tão competitivo, mas ele tem um peso interessante e uma mecânica bem interessante para algum tipo de contra-ataque, caso você queira fazer um Beyblade um pouquinho mais alto. E além da base de camada de energias Zwei, nós temos aqui outro ponto alto desse Beyblade, que é um Extend Plus. E um Extend Plus de verdade também. A Hasbro, como eu disse, capricha demais na série Pro Series e consegue trazer peças idênticas às da Takara Tomy. Dessa vez ele vem com uma espécie de recolor, porque ele vem num vermelho semi-transparente lindíssimo aqui, mas além das cores, o que importa mesmo é a funcionalidade dessa peça, que é um dos melhores drivers competitivos por muito tempo em Beyblade Burst, porque ele tem três modos específicos e pelo que eu vi, a versão da Hasbro talvez seja um pouquinho melhor. Esse é um driver que é muito mais indicado para ser utilizado no modo de resistência. Quando nós observamos aqui o modo de resistência, apesar de ser o mais baixinho deles, aqui no centro você observa que ele tem uma ponta mais afiada para que ele tenha uma performance que fique no centro da arena com muito mais tempo de giro, mas além disso nós temos uma estrutura bem grande aqui em volta dessa ponta e é por isso que esse driver é considerado excelente, porque ele tem um Life After Death monstruoso quando ele está girando e no finalzinho da batalha ele tende a inclinar e ele vai certamente ajudar o Beyblade com algumas rotações a mais. Caso você queira outros modos para esse driver aqui, ele tem também. Basta que você eleve um pouquinho e gire aqui uma vez.
até que ele encaixa, ele assenta aqui nesse degrauzinho. E aí você tem o modo de defesa dele, que deixa aquela ponta afiada levemente exposta, para que ele fique no centro da arena quando preciso, mas se ele for para a borda ele vai ter um padrão de contra-ataque. É mais um modo de equilíbrio do que de defesa, para ser sincero. E aí nós temos também o modo de ataque, que é elevando mais uma vez e colocando ele no terceiro nível. Ele tem uma ponta completamente plana aqui, sendo assim um modo de ataque. O modo de ataque não é muito eficiente não, ele é totalmente descontrolado na arena, ele é muito difícil de lançar e manter o padrão de movimento dele graças à agressividade. Afinal de contas, esse círculo que está aqui no centro é muito amplo, então vai fazer com que o Beyblade tenha um padrão bem maior em relação a drivers de ataque um pouco mais contidos, como é o caso de um Extreme ou de um Quick Dash, que tem borracha na ponta e mais fricção, vai dar mais precisão nos movimentos. Essa peça aqui, sendo de plástico, faz com que o Beyblade se descontrole um pouco mais fácil, mas se você quiser tentar aí lançar o seu Beyblade no modo de ataque, você tem ele disponível aqui também. Mais uma vez, recomendo muito o modo de resistência de um dos melhores drivers competitivos já lançados, que é o Extend Plus. Agora nós vamos ao processo de montagem de um Beyblade Burst Pro Series, pelo menos desse sistema específico, que é baseado no sistema GT de Beyblade Burst da Takara Tomy. A camada de energia, portanto, é dividida em 3 partes diferentes, e aqui nós temos as 3 partes que são a base da camada de energia, o peso da camada de energia e o GT Chip. Primeiramente, nós precisamos pegar o peso da camada de energia e alinhar precisamente aqui na base da camada de energia. Sendo assim, a gente observa como ele distribui o peso dentro da camada. Dá pra ver que ela fica com as partes de metal alinhadas aqui, como comentei mais cedo, dando ainda mais peso e ainda mais potência aos ataques dos Vai. E ele também tem um pequeno peso aqui no centro para que ele tenha uma performance interessante. Por fim, tudo que precisamos fazer é encaixar o GT Chip na base com um pequeno clique, e a última etapa é virar aqui e travar a parte de trás, para que você consiga encaixar as demais peças e também para travar o GT Chip e ele não desmonte a camada de energia como um todo. Aí nós também podemos observar a beleza desses Vai Luinor. Olha só que peça maravilhosa, cara. Lembrando que esse é um Beyblade que gira exclusivamente à esquerda, então nós precisamos colocar o disc numa orientação um pouquinho diferente. Por fim, nós encaixamos o driver e sentimos os cliques, que são bem ok, afinal a trava do Extend Plus não é grande coisa, e aí tá uma das coisas que eu comentei mais cedo. Bom, esse daqui é os Vai Luinor. Olha que peça maravilhosa, com um potencial ofensivo muito grande. O problema desse potencial ofensivo todo é que ele depende de ter dentinhos muito bons para segurar, porque quando ele acerta o oponente, ele certamente vai ter um recuo muito grande, o que vai fazer com que ele destrave. E é por isso que as travas do Luinor aqui são fundamentais, juntamente com uma boa trava que você possa ter num driver. Talvez o Extend Plus não seja a melhor opção aqui para aguentar esse tipo de ataque furioso que essa peça aqui consegue dar. Mesmo assim, ele tem um potencial muito interessante, porque se você deixar ele no modo de resistência, ele fica no centro da arena. E se deixar no modo um pouco mais alto, pode ser que o Blitz entre em ação e consiga dar alguns contra-ataques também. Mas esse Beyblade é especialmente bom porque ele tem componentes muito competitivos, sendo ele o Longinus, os Vai e o próprio Extend Plus. É definitivamente um dos Pro Series preferidos porque combina partes que eu simplesmente adoro colocar em combos. E se eu puder recomendar um Pro Series, definitivamente seria esses Vai Luinor aqui. Agora, que tal a gente testar ele em algumas batalhas contra o nosso Lord Spryzen que eu abri recentemente? Então vamos lá, primeira batalha de Beyblade Burst Pro Series aqui no canal entre Vai Luinor e Lord Spryzen. Vou começar no modo de resistência do Extend para ver como ele vai se sair. Spryzen começa circulando bastante, joguei ele na borda para ver. Meu primeiro contato aí como é que vai ser. Usei os lançadores que vem com eles, só para ver como eles se saem. Ó, Spryzen parece ter um pouco mais de estabilidade, vou lançar ele primeiro na próxima. Bons contatos iniciais. Vai consegue empurrar o oponente para longe com certa facilidade, né? Mas aí fica aquilo que comentei no unboxing do Spryzen. E aqui fica o que eu comentei no unboxing desse Luinor.
dá pra ver como o Extend Plus funcionou bem aqui nesse Life After Death. Eu vou mudar o modo dele agora para defesa. Vamos ver se ele vai ter um pouco mais de movimentação nesse round. Aparentemente sim, bons impactos em relação ao round anterior. Vamos os Beyblades aí com pouco contato, lembrando que esses lançadores Pro Series, eles são bons, mas eles não são tão potentes assim, tá? Vamos fazer um round agora no modo de ataque. Uou! Muito agressivo, obviamente, muito mais movimentação na arena, graças à ponta plana, mas menos resistência em... E aí já era, é do Spryzen. Mas agora vamos fazer batalhas de verdade com lançadores um pouquinho melhores. Vamos de Dynamite Battle Custom Bay Launchers. Vamos ver se vão rolar impactos mais interessantes. Deixei o Extend Plus no modo de resistência mais uma vez para ver as diferentes performances que ele tem. Então essa vai ser uma batalha um pouquinho mais calma. Vamos ver quem vai ter um pouquinho mais de equilíbrio aí. Lembrando, os dois estão girando à esquerda. Spryzen parece estar um pouquinho mais concentrado no seu giro graças ao Around e vence na resistência. Vamos mudar então para o modo de defesa. Oh, olha esse Fusion! Caramba, que performance é essa? Mais uma no modo de defesa. Uou! O Luinor se descontrola um pouquinho, mas logo vai pra cima do Spryzen de novo. Perde na resistência mais uma vez. Olha, esse Fusion é surpreendente. Esse combo é muito legal. Agora no modo de ataque. Ó, linda investida. Um belíssimo ataque do Luinor. Vamos mais uma. É aquilo que eu falei do descontrole do Extend Plus. Ele é um pouquinho difícil de manter na arena e manter um padrão de movimento conciso. Ele bate bastante nas paredes e isso pode ser um grande desafio aí para quem quer dominar um driver difícil de ataque. Mais uma vitória aí do Spryzen. Dá pra perceber o quanto que a performance muda dependendo do lançador que você usa, porque a força de lançamento vai influenciar diretamente no comportamento do Beyblade. E apesar desse Beyblade ser muito bom, ele tem algumas falhas aí no que diz respeito à estabilidade dele, exatamente por causa do Blitz. Esse disc deixa o Beyblade um pouquinho desequilibrado e faz com que você precise de outro disc para que tenha uma performance melhor. Talvez um Around? Bom, aqui a gente começa a entender a estratégia da Hasbro com os Beyblade Burst Pro Series, colocando peças boas em todos eles para que você tenha que comprar vários e fazer combos muito fortes. Outro ponto legal que eu vejo que a Hasbro está fazendo é distribuir peças que são muito interessantes para o competitivo, como é o caso do Extend e também do Zone Luinor. Um único Beyblade aqui tem peças excelentes para você fazer combos, hein? Então fica esperto na linha Pro Series. Mais uma vez agradeço a Base Store que tornou esse vídeo possível, e se você curtiu, não esquece de deixar aí um gostei e até a próxima!